Você vai acompanhar exatamente esse assunto que nós estamos falando aí, sobre a situação dessa procura por alimentos e da manifestação da população aqui do nosso país vizinho. Observe. Um protesto contra a falta de comida em Santiago na última segunda-feira terminou em confusão e repressão policial. Manifestantes com paus e pedras enfrentaram as forças policiais, que responderam com gás lacrimogênio e jatos d'água. 3 pessoas foram detidas de acordo com as autoridades. Perto de El Bosque, uma das regiões mais pobres da capital chilena, o ato foi organizado para protestar contra a falta de ajuda do governo liberal de Sebastián Piñera em meio à pandemia de Covid-19. Desde sexta-feira está em vigor uma quarentena total em Santiago, mas há 2 meses várias atividades como comércio, construção civil e serviços são afetadas pelas medidas de contenção do novo coronavírus. Os chilenos foram duramente prejudicados pela pandemia, principalmente os mais pobres, enquanto cresceram iniciativas de doação de alimentos nas zonas menos privilegiadas e da classe média trabalhadora. De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, a pobreza pode crescer até 13,7% no país, que já registrou mais de 46 mil casos e quase 500 mortos. Situação triste, Marcelo Medeiros, de reportar aqui do nosso programa, né? Eu falei Santiago, no Chile, aqui pertinho, mas a população chilena sofrendo, né, os efeitos da pandemia. Você vê imagens como essa, né? Eu vou colocar na tela mais um pouquinho aí. São imagens que nos deixam tristes, né? Imagens de cenas de guerra, Marcelo Medeiros. E a população precisando de quê? Do básico, de alimento. É uma situação complicada. Eduardo, ontem por coincidência, eu falei exatamente sobre isso, né? Algumas atitudes que nós estamos vendo que estão sendo tomadas aqui no Brasil, como se o Brasil, como se a América Latina, no caso aí, fossem países de primeiro mundo, né? Nós temos uma pobreza enorme em nosso país, lá no Chile também, e o Chile está numa situação muito melhor do que o Brasil. O Chile sempre foi, da América Latina, um país desenvolvido para os parâmetros latino-americanos. E no caso essa comparação que eu vejo muito aí na internet, o pessoal falando, olha, o Brasil lá na Espanha, o pessoal fez de lockdown, todo mundo respeitou. Meu amigo, lá o pessoal não está em casa passando fome. É isso que nós temos que analisar aqui no Brasil, essa Cultura, são né? duas coisas diferentes. Você não pode comparar laranja com banana, Eduardo. Então temos que tomar conta dessa população que está carente, que precisa de comida, do básico para sobreviver. E não adianta você querer aqui dar chibatada, dar borrachada na população que está correndo fome atrás de comida. É o normal, você tá lutando para a sua sobrevivência, Eduardo. É um absurdo o que está acontecendo. E eu vejo aqui no Brasil alguns governadores querendo tomar atitudes parecidas. São atitudes fascistas que fazem com que a população de menor renda, a população carente, ela se veja dessa forma, passando necessidade sem poder sair à rua. Se sair, toma borrachada. Então, os governantes têm que botar a mão na cabeça e a sociedade brasileira, ela não pode admitir que isso aconteça, por mais que tenha medo, por mais que esteja em casa. Alguns eu já escutei, inclusive colegas meus falando, mas a população tem que ficar em casa. Meu amigo, você pode ficar em casa, eu posso ficar em casa, mas, meu amigo, olhe para uma casa lá, ele vai aqui na favela, aqui vizinha aqui, e você vai ver que as pessoas não têm como ficar em casa, Eduardo. Então é isso que nós temos aí que trabalhar urgentemente para evitar que isso ocorra aqui no Brasil. Realmente, a complicação, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, a população de uma forma geral se acompanha, e não precisa ir muito longe, não, você sai de casa, como a gente está saindo, né, com autorização, evidentemente, e é o que é mais complicado, serviços essenciais. Eu estou saindo de casa andando com um crachá no vidro do carro, mas cidadão, pagador de impostos, morrendo de medo de ser abordado, porque a polícia militar está mandando a turma embora, está mandando em casa, não, volto para casa, e é o entendimento de quem está ali, né? Existe uma lei que está sendo cumprida, né? Foi colocada uma situação de lockdown aqui na cidade de Fortaleza, para que as pessoas realmente fiquem em casa. Mas, gente, não é todo mundo que pode, como o Marcelo acabou de falar,
Você vê num semáforo o cara com uma máscara, trocando uma máscara por 1 quilo de alimento. Senhora, essa aqui eu fiz em casa, mas eu troco por 1 quilo de alimento. Tem que avaliar. A população, de uma forma geral, precisa de uma atenção necessária e de mais cuidado no que diz respeito à avaliação realmente do fique em casa. É o que eu penso. Cada caso é um caso. Muita gente até critica essa situação quando você fala, Marcelo, que você talvez não seja a favor do confinamento total, né, dessa forma de preservação da saúde, como assim os governantes estão chamando. Tem gente que lhe critica, diz que você já é genocida, genocida, você quer matar o povo não tem... Não sei se morre do Covid ou se morre de fome, né? Tem que fazer a escolha. Mas isso é politicagem, Eduardo, politicagem pura. Todo mundo sabe que o Brasil não tem condições de fazer um lockdown geral como muitos gostariam de fazer. E que nós estamos vendo, na verdade, em vez de chamar quem tem essa opinião de genocida, eu vejo, pelo contrário, eu vejo atitudes fascistas de alguns governadores no Brasil, que estão querendo que a polícia dê borrachada na população. Isso está errado, Eduardo, isso está errado. Eu não estou aqui fazendo apologia a que o pessoal vá para a rua, muito pelo contrário. Eu acho que eu estou em casa direto, Eduardo. Eu não saí, não botei o pé para fora. O meu carro, a bateria já deve estar arriada, e porque ainda não nem na garagem, para tu ter ideia. Eu estou em casa direto, mas eu posso pedir a comida dentro de casa, eu posso comprar e pedir o remédio na farmácia. Então nós temos que avaliar isso. A classe média brasileira, ela não pode ser egoísta ao ponto de querer que, olha, para o meu bem, para a minha saúde, o pessoal tem que ficar em casa morrendo de fome. Não é isso. Então nós temos que ter um meio termo. Ou o governo vai e leva alimento na casa dessas pessoas. Olha, minha senhora, a senhora não vai poder sair, mas está aqui, ó, o leite do seu filho, a comida do seu filho, e nós vamos manter vocês dentro de casa, sustentando enquanto essa pandemia passa. Agora, com R$ 600, Eduardo, por mês, e recebendo e não tendo como gastar, não tendo como sacar isso, a pessoa mal sabe usar um cartão de débito. Como é que essa pessoa vai usar se ela vai ter que sair na rua para comprar a comida? Tem que haver um meio termo nisso. Não pode haver esse radicalismo, Eduardo. É isso que eu acho.